Hoje nós vamos tratar sobre o tema O Fim da Lei é Cristo, mas dando ênfase na natureza da lei de Cristo. Essa grande diferença entre a graça e a fé. Mas recordando o tema anterior, que é sobre o fim da lei, a questão da aplicação da lei, nós nos lembramos de um artigo que saiu na Folha de São Paulo, em 2011, sobre Albânia. Na região montanhosa da Albânia, eles praticam a lei do talião. É um código conhecido por Canum, transmitido verbalmente, oralmente, há mais de 500 anos. E o povo daquela região montanhosa, eles vivem sob o regime desta lei. Eles assumiram esse comportamento, né? Eles escolheram essa opção de vida sobre esta lei, essa teoria da lei, esse código, Canum. Então, é mais ou menos sobre o talião. Na verdade, é a lei do talião que funciona nesta montanha da Albânia. E se alguém, por exemplo, pratica um assassinato, por exemplo, um homicídio, a família da vítima tem um direito de vingança. Isso tem um vestígio do Antigo Testamento, a lei da vingança. E a família do assassino estaria exposta à vingança. E qualquer parente, um filho, um irmão daquela pessoa que foi vitimada, tem o direito de matar um membro daquela família do assassino. Daí, para se evitar isso, cria-se a figura do conciliador. O conciliador, o Bagi Catari, eles fazem uma reunião, quando isso chega à conclusão, para que haja um acordo, senta-se numa mesa com outros conciliadores, faz um pique no dedo das representantes das duas famílias, pinga o sangue na mesa, joga um pouco de açúcar e cada um bebe o sangue do outro. Então, nessa comunhão de sangue, seria como uma comunhão do corpo, né, do sangue, essa participação da vida um no outro, traz a paz. Então, você vê aí o vestígio da lei na sociedade primitiva, nos pensamentos, nas reflexões mais antigas, nas raízes dos pensamentos da filosofia primitiva dos povos, buscando um meio de convivência e de justiça, sempre tem uma inspiração que nos parece vir sempre do Antigo Testamento. Toda a sociedade tem isso. Agora, essa lei, como já foi dito, ela tem um paradoxo. Ela tem um aspecto que é, mas não é. Ela restaura a alma, mas restaura a alma, mas a rigor não restaura. Então o paradoxo de Blaise Pascal é que a lei e o sacrifício são a verdade. Isso é o que se pensa. Se é a verdade, se realmente a lei e o sacrifício são a verdade, é preciso que agrade a Deus e que não lhe desagrade. Né? Não lhe desagradem. Se é verdade, o sacrifício e a lei não podem desagradar a Deus. Mas se são figuras, precisa agradar e precisa desagradar. Porque é uma figura. Por isso que esse paradoxo, que Blaise Pascal expõe muito bem, que essa contradição velada da lei e também do Alcorão. De forma que, quando chega na época de Jesus, ela deixa de ser. Porque também Blaise Pascal, ele dá uma boa ênfase na questão de que eles teriam um príncipe, depois a lei diz que não teriam os príncipes, que a aliança é eterna, depois diz a aliança não será eterna. Então, ela é e não é. É preciso que Jesus chegasse e então modificasse tudo com a sua presença e o telos, o propósito da lei, se exaurisse, chegasse ao fim com a chegada de Cristo. De forma que a contradição velada da lei e também do Alcorão é pela não coincidência da natureza humana. O homem, ele é um ser que não coincide consigo mesmo. Então, ao se aproximar da lei, olhando no espelho, a lei termina sendo ineficaz por causa da própria natureza humana, da sua contradição interior, das suas coisas não resolvidas. É uma contradição à natureza humana.
E isso prejudica a lei. E dá um aspecto, né, contraditório, velado à lei. Enfim, o fim da lei é Cristo. Agora, o que interessa agora, neste momento, é uma reflexão sobre a natureza da lei. Porque quando nós meditamos, sabemos que então a lei, ela não consegue. Então vem a graça. E Lutero diz que o único mandamento que nos foi dado foi a lei, por Cristo. Então nós temos a lei de Cristo. E ali é o ágape. O texto de 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7, e o texto básico, né, para referência sobre a natureza da lei de Cristo, o que ela é em si, é o ágape, o depoti, pipitei. Quer dizer, o ágape jamais cairá. Pipitei é o verbo piptó, cair. Ágape vem do verbo agapao, amar. É ter uma forte consideração e interesse pelo próximo. É a base do ágape, é a base do agapao, é a base do ágape. Na antiga Grécia, um soldado que serviu bem o governo, já também aos seus deuses, né? Ele era considerado, ele gozava de alta simpatia, de autoestima, ele tinha muita consideração por parte do povo, ele era muito considerado. Então, o depoteu é um advérbio usado por Homero na antiguidade, em seus poemas, e também por outros. É um indefinido, um ponto negativo no tempo. O depotel é um ponto indefinido. Quer dizer, o amor de Cristo, a lei de Cristo, ela não pode ser localizada no tempo porque ela é eterna. A lei de Cristo é eterna. O de é uma conjunção negativa, assim usada entre os antigos, os gregos, os filósofos, também usado por Jesus, no Mateus 6,15, dizendo sobre os alimentos que cairão da mesa e os cachorrinhos se aproveitam desse alimento. Para mostrar a questão do cair, piptó, o verbo cair. O amor jamais acaba, o amor jamais chegará ao fim. O poté é uma partícula crítica. Ele é relativa à generalização do tempo. Quer dizer, poté é um tempo de forma geral, generalizado. Poté também ele pode ser interrogativo. É só mudar uma situação. Poté é uma interrogação de tempo. Onde? Aonde? Onde? Em que lugar é possível que o amor encontre o seu fim, sua graça? Em nenhum lugar. E aonde? Para onde pode caminhar uma possível queda do amor? Em lugar nenhum. O depoté, de forma alguma, jamais. O depoté é formado de dois advérbios praticamente juntos, é um não e um não enfático. É uma enfatização do não. Alguma vez, por exemplo, o depoté alguma vez no futuro, antigamente, em algum tempo, usado também por Papian, no primeiro e segundo século, que ele usava para dizer sobre o colapso de uma estrutura. São os escritores naquele tempo do primeiro século. Usava esses verbos, essas terminações. Agora, o piptó é exatamente a questão de cair. Então, o amor jamais acaba. O que diz em Coríntios. O ágape, o depoté, piptei, do verbo piptó, cair. O verbo cair é como aquele go down. Se você já ouviu aquela música dos Beatles, don't let me down, não me deixe cair, dos Beatles, cair numa situação assim de queda mental, moral, queda financeira, queda de forma geral, mas geralmente uma queda de a pessoa ficar deprimido, né? Então, don't let me down. Na verdade, o amor de Jesus jamais cai. Agora, a segurança que as pessoas têm em si mesmas, nas poesias, nos amores, na riqueza, ele vai clamar, don't let me down, não me deixe cair, mas quem não deixará cair? O indefinido, uma coisa não existente, né? Porque geralmente essas poesias vêm de uma intuição sem Deus, então não me deixe cair, mas quem não deixará cair? A pessoa certamente cairá, não tem quem o segure. A ideia passiva de ser conduzido ladeira abaixo, esse verbo piptó, e cair numa baixa situação, etc. Então, essa é a situação que demonstra a existência deste amor, desta lei,
essa frase demonstra que a lei de Cristo jamais acaba. Ela não cai, não deixará cair, porque ela é eterna. A lei de Moisés é passageira, a lei de Cristo é eterna, porque o amor jamais acaba. Se ele jamais acaba, é eterno. Até um atributo divino, Deus é amor. Então a graça, ela tem muito esse aspecto positivo, abrangente e poderoso do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um ato da graça de Deus. E esse jamais acaba. A pessoa que é dirigida pela graça de Deus, que se deixa levar pela graça de Deus, cumpre a lei. Por isso que o fardo de Jesus é leve. E os fariseus gostavam do fardo pesado. Com essa palavra, nós concluímos o tema anterior. O fim da lei é Cristo. E a natureza da lei de Cristo é o amor ágape, o depoté, pipitei, que jamais acaba. Amém.